que a tua serva apresente o teu servo. Deus, ele já é vaso, ele já é instrumento do Senhor. Mas que o Senhor venha derramar da bênção, da graça, da porção dobrada do teu Espírito sobre a vida dele. Senhor, que não venha nada da carne do eu dele, mas que venha do teu Espírito Santo, para falar com a tua igreja, Pai. Não o que eles querem ouvir, mas o que o Senhor trouxe preparado para nos ensinar, e que através dessa palavra haja cura, libertação, haja restauração pelo teu Espírito Santo. Use o teu filho como vaso, como instrumento. Fala conosco e nos abençoe. Assim oramos e entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, Pai do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Quero agradecer a pastora Rosângela mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre uma honra estar nessa igreja italiana. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel capítulo 30. Glória a Deus, aleluia. Amém? Diz assim minha Bíblia: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até neles não haver mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoa, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia. Só se você não se sentir constrangido, olha para quem está do seu lado e fala assim para ele: cuide bem. Vamos lá de novo. Cuide bem da sua casa. Porque o inimigo quer entrar nela. A história de Davi, ela é conhecida por muitos de nós, ou talvez por todos nós. Davi, ele é uma pessoa que, biblicamente, no seu reinado, ele é uma pessoa que nos inspira. Porque o que Deus entregou na sua mão, ele fez, verdade? Ele fez com excelência. Davi como um pai, ele foi ruim. Davi como o marido, ele foi pior ainda. Mas como rei de Israel, que foi o que Deus o pôs nas suas mãos, ele exerceu isso com excelência. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque todas as vezes que Davi ele errava, Davi sabia exatamente aonde ele tinha que buscar. Em 1 Samuel capítulo 16, verso 1, a Bíblia diz que Deus ele fala para o profeta Samuel, ele diz: olha, vá até a casa, o Jessé o Beramita, pega o teu vaso de azeite, porque dentro de um dos teus filhos me tenho provido de um rei. A Bíblia diz que Samuel ele vai até a casa de Jessé, e ele fala: eu vim até a sua casa porque dentro de um dos teus filhos, um vai se levantar como o rei de Israel. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que todas as vezes que Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai e aparecia um leão, a Bíblia diz que Davi enfrentava o leão e o matava para proteger as ovelhas do pai. Quando aparecia o urso, Davi ele matava o urso para proteger a ovelha do pai.
Davi era sincero no que ele fazia e ele era muito dedicado. Quando o profeta Samuel ele vai até a casa de Jessé, a Bíblia diz que Davi não estava na casa. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas. Só que passaram todos os filhos de Jessé aos olhos de Samuel. E Samuel, quando foi passando o primeiro, o segundo, o terceiro filho, ele certamente pensou: esse vai ser o novo rei de Israel. Porque os filhos que foram se passando eram homens formosos, eram homens valentes, eram homens capacitados para a guerra. Eram homens que, aparentemente, aos olhos humanos, esse sim seria o novo rei de Israel. Mas nós também sabemos que em 1 Samuel 16, a Bíblia diz que Deus ele não olha como o homem olha, Deus não vê como o homem vê, Deus ele vê o coração. Davi nesse momento ele não estava na casa, Davi estava no campo, cuidando das ovelhas do pai. A Bíblia diz que quando passou todos os filhos, Deus falou para Samuel: não é nenhum deles. Então Samuel pergunta para Jessé: não sobrou mais nenhum? Então Jessé diz: olha, ainda tem mais um menino que está no campo cuidando das ovelhas. Então Samuel diz: então manda chamar ele, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. A Bíblia diz que quando Davi ele passa pela porta, Deus ele confirma: esse vai ser o menino que vai ser o novo rei de Israel, porque ele é segundo o meu coração. Mas como eu disse, quando aparecia um leão, Davi ele enfrentava. Quando aparecia urso, Davi também enfrentava para proteger as ovelhas do pai. Só que se nós formos ver, aos olhos humanos, e é de fato, um leão ele tem muito mais força do que um ser humano. Um urso também tem muito mais força do que um ser humano, principalmente um menino como era Davi. Mas por que Deus ele não permitiu que nem o urso e nem o leão matasse Davi? Tem sentido. Porque se o leão ou o urso tivesse matado Davi, ali acabaria a promessa. Se Davi tivesse sido morto nesse exato momento por esses animais, ali acabaria a promessa. Porque na cabeça de Davi tinha uma promessa, sobre Davi também tinha uma promessa. Então se Davi tivesse morrido, acabaria a promessa, acabaria sobre o plano de reinado de Davi. Então se Davi tivesse morto, também acabava o que Deus tinha para fazer por Israel. Muitas das vezes nós não sabemos o porquê que era para a gente ter morrido e a gente não morreu. É porque ainda tem uma promessa sobre você, que ainda tem. Às vezes a doença veio, mas não matou. A Covid veio, irmã, mas não matou os irmãos da igreja. Veio a dengue, veio chikungunya, veio o carro capotou muitas vezes, a bala perdida tentou bater para lá, bala para cá, bala para lá, e não matou. Às vezes nós ficamos nos perguntando por que a gente não morreu. É porque na nossa cabeça ainda tem uma promessa, na nossa vida ainda tem uma promessa que não se cumpriu. E se a gente morrer, a promessa morre junto. Por que você acha que Deus não permitiu que Herodes matasse a Jesus? Porque se tivesse matado Jesus, tinha matado a promessa. Então às vezes a gente não entende por que a gente passa por prova e a gente não morre. É porque se a gente morrer, também morre a promessa que está conosco. Mas você vai ver que quando Samuel ele vai ungir a Davi como rei de Israel, Samuel não esboça uma reação. Porque algumas pessoas acreditam, eu também, que nesse exato momento Samuel ele não acreditou que Davi seria o rei de Israel, talvez pela formosura dele, pelo tamanho do menino que ele era. Só que quando Samuel foi ungir a Saul, ele até profetizou por Saul. Mas quando ele foi ungir Davi, ele não esboça uma reação. Irmãos, vai ter momento na vida que vai acontecer isso conosco. Quando Deus ele fazer o que ele tem que fazer na nossa vida, vai ter gente que não vai esboçar nenhuma reação. Vai ter gente que não vai gostar, irmão. Vai ter gente que vai olhar para mim, vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer: mas ele, mas ela, tem gente mais habilidoso que ele, tem gente
gente que prega melhor do que ele, tem gente que louva melhor do que ela, tem gente que tem mais habilidade na fala, mas quem Deus escolheu não foi ele, quem Deus escolheu não foi a pessoa, quem Deus escolheu foi exatamente você. É você que ele apontou para a grande obra, é você que ele apontou para a obra dele, não foi as outras pessoas. Vai ter gente que não vai gostar quando Deus derramar uma unção sobre a sua vida, vai ter gente que não vai gostar quando Deus fazer o que ele tem que fazer na sua vida, mas não tem problema, que elas não gostam, mas Deus vai cumprir o que ele tem que cumprir mesmo assim. Você lembra quando Davi, em 2 Samuel, capítulo 6, quando ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém? A Bíblia diz que a sua esposa Mical, ela não gostou. A Bíblia diz que Mical, ela, dentro do seu coração, ela chegou a rejeitar Davi. Porque quando Davi ele entra em Jerusalém, a Bíblia diz que ele entra dançando, saltando e dando glória para Deus. Ou seja, a presença de Deus estava sobre Davi. Vai ter gente, irmãos, que quando você se alegrar na presença de Deus, muita gente vai fazer cara feia. Muita gente não vai gostar. Mas que não goste, mas vai ter que ver Deus fazendo mesmo assim. Vai. A Bíblia diz que logo depois que Davi ele foi ungido como rei, em 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia diz que apareceu um gigante de 2 metros e 93 de altura, com o nome de Golias. A Bíblia diz que Davi ele estava indo até o local onde estava acontecendo a guerra, aonde iria acontecer a batalha. Só que a Bíblia diz que chega nos ouvidos de Saul que um dos filhos de Jessé iria matar o gigante. Só que na linha de frente já tinha 3 filhos de Jessé lá. E Davi nesse momento não estava. Olha para mim. Até quem ia matar o gigante, Deus já sabia. É verdade. Aleluia. Porque o que Golias estava fazendo naquela nação não era uma afronta local, era uma afronta nacional. Não era somente para aquele povo, mas era uma afronta nacional. A Bíblia diz que Davi ele pega e vai na batalha contra o gigante, ele vence Golias, e depois ele derruba Golias e depois ele mata. Só que depois disso acontece um grande problema na vida de Davi. Por quê? Porque Saul ele tinha dito que quem matasse o gigante, ele também ia dar uma das suas filhas Meu Deus. em casamento. Aleluia. Glória a Deus. E quem matou o gigante foi exatamente Davi. Só que nós todos sabemos que a unção traz problemas. Porque quando, pastora, Davi ele foi ungido como rei, apareceu Golias. E a unção traz problemas por quê? Porque Davi ele foi daí direto para o palácio, ele mudou de patamar. Ele foi para o palácio real. O menino que talvez vivia numa casinha simples, ele foi para um palácio real. Por quê? Porque muitas das vezes a unção vai te colocar em lugares que você nunca imaginou que iria estar. Mas a unção também traz problemas. Porque a Bíblia diz que quando Davi ia para a guerra, a Bíblia diz que ele era um homem bom de guerra. E ele vencia as batalhas. Só que no coração de Saul houve um ciúme. Eu estou dando essa introdução para você entender o que eu quero passar. Houve um ciúme no coração de Saul, porque quando eles estavam voltando da guerra, a Bíblia diz que as mulheres começaram a cantar. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E Saul, dentro do seu coração, ele dizia: mas Davi matou mais do que eu? Eu sou o rei de Israel. Eu que deveria ser cantado com mais glória. A Bíblia diz que Davi ele teve que fugir de Saul, porque Saul queria o matar. E Davi fugiu de Saul por anos. Só que quando você passa por uma grande batalha, quando você passa por uma grande tribulação, Deus sempre vai levantar alguém para cuidar de você. Tem uma coisa que eu aprendi com o pastor. A internet, o Facebook e as redes sociais, ela tem a capacidade de te colocar nos olhos das pessoas.
Mas só Deus tem capacidade de te colocar no coração do povo. E Deus tinha colocado Davi no coração de um rapaz, cujo seu nome era Jonatas, filho de Saul. A Bíblia diz que a amizade de Davi e Jonatas era uma amizade tão bela, que a Bíblia diz que Jonatas e Davi, eles se amavam com todo o amor de sua alma. Era uma amizade muito sincera, talvez para mim é a amizade mais bela na Bíblia. A Bíblia diz que uma certa feita, Jonatas chega em Davi, em 1 Samuel capítulo 20, ele diz: Davi, o meu pai, ele é o rei de Saul, eu sou o príncipe daqui, mas a promessa para o novo reinado de Israel não é minha. Eu não vou ser o novo rei de Israel, Davi. A promessa para o novo rei de Israel é exatamente você. Então, por causa disso, meu pai está querendo te matar. Fuja. A Bíblia diz que por inúmeras vezes, Jonatas ele avisou a Davi que o seu pai queria pegar naquele momento, e foi o momento oportuno para Davi fugir. Então Jonatas ele faz uma aliança com Davi, e ele fala: Davi, como o novo rei de Israel não sou eu, faça-me um favor. Quando você se levantar como rei, não extermine a minha descendência, não acabe com a minha descendência. E Davi e Jonatas, eles fazem uma aliança. Então Davi fala para Jonatas: olha, eu juro que quando eu me levantar como rei, a sua descendência ainda vai ficar de pé. A Bíblia diz que Davi, ele fugiu por inúmeros anos de Saul. Só que a Bíblia diz que uma certa feita, pastor, Davi ele entra dentro de uma caverna. E quando ele entra dentro da caverna, a Bíblia diz que ele encontra 400 homens. A Bíblia diz que eram homens desesperados, eram homens endividados, excluídos. A Bíblia diz que Davi chega nesses 400 homens e fala: eu posso treinar vocês? Eu tenho habilidade de guerra, eu sou um homem de guerra. Os 400 homens falam assim: nós queremos ser treinados por você sim, Davi. E depois de muito treino, por lealdade a Davi, a Bíblia diz que esses 400 vinham soldados exclusivos de Davi. Olha a Deus. Só que se a gente for olhar para a vida de Davi, ele comandou um grande exército. Só que ele começou com 400. Começou pequenininho. Porque tudo que é grande um dia começa pequeno. Muitas pessoas querem começar grande, mas não sabem o problema que é. Tudo que você vê que é grande um dia começou pequeno. Ah, mas o ministério é pequeno, mas o projeto é grande. Mas o ministério talvez não vai crescer, só se for aos teus olhos, porque aos olhos de Deus o ministério é grande. Tem tudo que é grande um dia começou pequenininho. A Bíblia diz que quando Davi ele treina os 400, um pouco mais adiante, a Bíblia diz que ele poupa 200 homens de guerra. E esses 200 que ele poupa passam a ser também servos de Davi. Agora, peraí, já não era mais 400 só. Com mais 200 passou a ser 600. Foi crescendo. O crescimento na nossa vida ela vem com o tempo. E olha para mim, a Bíblia diz que mesmo assim, Saul ele ainda tentava matar a Davi. Ele não cessava de perseguir a Davi. Certa feita, Davi ele faz um pensamento. Ele tem um pensamento que ele diz: olha, Saul não quer parar de me matar. E eu não sei o que fazer, porque o exército de Saul é muito maior que o meu. A Bíblia diz que Saul, que Davi, ele vai até Aquis, rei dos filisteus, pastor. E ele faz uma aliança com Aquis. E ele fala: olha, eu e os meus 600 homens queremos ser servos de Aquis. Entrar na guerra com Aquis. Mas tem um problema. Aquis ele servia ao exército inimigo. Aquis ele servia não ao exército de Israel, mas ao exército dos filisteus. Ao exército inimigo, que a Bíblia diz que Davi aí fez aliança com o inimigo para fugir de Saul. E algumas pessoas até pensam: mas pode isso fazer amizade com o inimigo?
Irmão, olha para mim. Quando você estiver na pior e o inimigo querer te matar, quando Deus quiser mandar recurso, Ele manda recurso de onde Ele quiser. A Bíblia diz que Aquis começa a gostar muito de Davi, porque Davi é um homem valente, um homem de guerra. Davi sempre foi um homem de guerra, sempre foi um homem valente, ao ponto de Saul sabia que Davi ele era um homem tão valente que quando ele quis matar a Davi, sabe qual foi uma das feitas que ele fez? Ele pôs Davi na frente da guerra, na intenção de matar a Davi. Porque certamente Saul pensou, se Davi morrer na mão dos inimigos, eu vou dizer que que Davi ele morreu na mão dos inimigos, não na minha mão. Não foi eu que o matei, foi o povo da guerra. Só que o que Saul sabia é que Davi estava lá na frente. O que Saul sabia é que ele tinha colocado Davi na frente da batalha para ele morrer. O que Saul sabia é que Davi estava na frente da batalha para ele exatamente morrer na mão dos inimigos. Então peraí, Saul pensou, vou pôr Davi na frente. Mas o que Saul não sabia é que Deus estava na frente de Davi. Aleluia. Davi era um homem de guerra. E Saul pensou, eu vou pôr Davi na linha de frente para ele morrer. Só que no pensamento de Saul, eu vou pôr ele na frente, então ele vai ficar na frente de tudo. Mas o que ele não sabia é que tudo de Deus estava na frente de Davi. Era Davi cortando aqui, ó. Era Davi cortando aqui, ó. Era Davi um homem exatamente de guerra. Por quê? Porque quando nós nos entregamos para Deus de verdade, quando nós somos servos de Deus de verdade e vamos para a guerra, Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando a corrente e tirando os espinhos. Deus ele sempre vai na frente daqueles que são seus servos. É Deus que protege. É Deus que guarda você. É Deus que cuida de você. A Bíblia diz que quando Aquis ele viu que Davi era um homem de guerra, a Bíblia diz que Aquis ele pensava, nossa, Davi, como é que ele consegue produzir tanto com pouca gente? Como é que Davi consegue produzir tanto apenas com 600 homens? Eram poucas pessoas, mas o resultado era grande. Aleluia. Nem tudo que é grande um dia começou pequeno. Você lembra de Jesus? Jesus começou com 12, irmão. Quantos discípulos Jesus tem hoje? Glória a Deus. Tudo que é grande um dia começou pequeno. Só que é nesse exato momento em que o problema na vida de Davi acontece. A Bíblia diz que passados alguns dias, Davi ele vira o escudeiro de Aquis. A Bíblia diz que quando Aquis ele chega até o príncipe dos filisteus, a Bíblia diz que os príncipes dos filisteus falam assim, quem é esse menino? E Aquis fala, esse é Davi, meu escudeiro, meu servo. E os príncipes falam assim, nós não queremos ele aqui. Não queremos nem ele, nem os 600 homens dele. Algumas pessoas acreditam que isso foi uma vergonha para Davi, mas eu não, porque olha a onisciência de Deus. Nesse exato momento, eles estavam se preparando para enfrentar Saul e o seu exército. E se Davi tivesse ido nesse momento enfrentar Saul, Davi seria apenas só mais uma pessoa ali no meio. Ele não seria o rei de Israel. Então Deus ele deu um jeito de tirar Davi dali. Para Aquis e o seu exército foi para a guerra sozinho. E Davi voltar para sua casa, porque o plano de reinado na vida de Davi ainda estava de pé. Aleluia. Às vezes, irmão, Deus nos tira de lugares que a gente não entende. Mas é Deus preservando você, porque se você for para tal lugar, talvez você se corrompa.
É Deus te tirando de alguns lugares, ou é Deus não deixando você ir em tal lugar, porque se você for, você vai ser apenas mais um. O que Ele pôs na sua cabeça não vai ser. O óleo que Ele derramou sobre você não vai estar. Então, às vezes, Deus Ele nos tira de algum lugar, porque se a gente for para esse lugar com certas pessoas, a gente vai ser apenas mais um, não vai ser o que Deus está planejando para nós. Só que, qual que é o problema disso? Quando Davi, ele escuta isso dos príncipes dos filisteus, e aqui chega nele e fala assim: olha, Davi, não dá. Não dá. Você me serviu muito bem, e eu sou grato por isso, mas volta para sua casa, e volta para sua família. E aí eu entro aonde nós lemos. 1 Samuel capítulo 30. A Bíblia diz que quando Davi chega na cidade de Ziclag, que o próprio Aquis tinha dado essa cidade para ele, ao terceiro dia, os amalequitas tinham invadido a terra de Ziclag. Olha para mim. Quando Davi estava na guerra com Aquis, já fazia 3 dias que Davi estava batalhando e vencendo a guerra. Eles não perderam a guerra, porque se eles tivessem perdido, eles tinham voltado para casa. Já fazia 3 dias que Davi estava guerreando e vencendo a guerra. E olha para mim, irmão, quem aqui não quer sair para fora para guerrear e vencer as batalhas? O problema não é esse. O problema é quando a gente vai e se esquece da nossa casa. Porque quando Davi estava há 3 dias guerreando e vencendo, quando Davi estava fazendo isso, aqui estava até o elogiando, esse Davi, grande Davi. Só que enquanto Davi estava vencendo a batalha, os inimigos estavam entrando dentro da sua casa. O erro de Davi foi não deixar um pelotão com pelo menos 50 homens ali, para cuidar da sua família, para cuidar dos seus. Esse foi o grande erro de Davi. Quantos de nós não queremos sair para fora, pregar o Evangelho com excelência? A gente quer ser usado por Deus com excelência. Queremos louvar, queremos pregar, queremos fazer a obra com excelência. Mas e a nossa casa, como é que está? Aleluia! Porque muitas das vezes, enquanto a gente está fazendo a obra para fora, o inimigo está entrando dentro da nossa casa, a gente não está percebendo. Aleluia! Tem pessoas que saem de casa às 7 da manhã e voltam às 10 da noite e ainda falam: fui fazer a obra de Deus. E a casa, como é que está? E a família, como é que está? Como é que está a sua esposa? Como é que estão os seus filhos? Como é que está o seu marido? A Bíblia diz que os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Os casados cuidem das coisas de casado e como deve agradar o seu cônjuge. É gostoso sair para fazer a obra, não é? Mas a Bíblia diz que se você não está apto para cuidar das coisas, se você não está apto para cuidar da sua casa, você também não está apto para cuidar das coisas de Deus. Verdade, aleluia. Nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos fazer a diferença, mas e a nossa casa, como é que está? Você só pode fazer 30 dias de agenda se você for solteiro. Se você for casado, não. Você só pode sair para pregar todos os dias, fazer a obra todos os dias, se você for solteiro. Se você for casado, não. Porque, pastor, daqui a pouco o inimigo está entrando dentro da nossa família e a gente não está percebendo. Daqui a pouco os nossos filhos estão pintando o cabelo de roxo. Já não estão mais querendo acessar as coisas de Deus. Já não estão querendo mais orar conosco. Você chama para vir para a igreja, já não quer mais vir. Sabe por quê? Porque nós somos o espelho das nossas crianças. Muitas mulheres estão sendo viúvas com o marido vivo dentro de casa.
Porque às vezes o marido sai para fazer a obra, ou sai para fazer qualquer outra coisa e se esquece da casa. E é esse exato momento em que os amalequitas, em que os inimigos estão entrando. Como é que está a nossa casa? Como é que está a nossa família? O inimigo não tem família, então ele quer tentar destruir a sua. Verdade. Aleluias. O plano de salvação não é somente para você, mas é para você e para a sua casa. Lembra da arca? Quando Deus ele fala para Noé, Noé, entra na arca, tu e tua casa. Você e a sua família, Noé. O primeiro ministério seu não é aqui. O primeiro ministério seu não é dentro da igreja. Aleluia. O primeiro ministério seu não é o ministério da palavra, é o ministério do louvor. O seu primeiro ministério é dentro da sua casa. Aleluia. Muitas das vezes nós somos crentes aqui dentro, mas é lá em casa. Pregar, rodar aqui dentro é gostoso, é bom. Louvar e gritar aqui é gostoso. Pregar aqui, irmão, aqui todo mundo prega, aqui todo mundo louva, aqui todo mundo dá glória a Deus. Eu quero ver lá fora, quando você estiver sozinho com a sua família. É lá fora que é o problema. E olha para mim, a Bíblia diz que Davi, quando ele chega na cidade, a cidade está pegando fogo porque os inimigos entraram na sua casa quando ele não estava. A Bíblia diz que eles começaram a chorar. Mas pastor, por que Davi chorou? Quando foi que Davi chorou? Quando perdeu. Tem gente que só vai dar valor quando perde. Tem gente que só vai se tocar quando perde. Enquanto está para lá, está para cá, está para lá, está para cá, a pessoa está até firme. Mas quando perde de verdade, aí ela se toca. Tem gente que só vai se dar conta quando perde a pessoa. Vai deixar para dizer que ama quando? Vai deixar para abraçar quando? Vai deixar para abraçar os filhos quando? Quando tiver uma bala perdida por aí? Quando estiver sangrando nos teus braços? Vai deixar para dizer para a esposa ou para o marido que ama quando? Quando já tiver com uma bala nas costas e ir embora? Se a gente não cuidar da nossa casa, o inimigo vai querer entrar e vai fazer o que ele quer. Eu sei que é difícil dar glória a Deus agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus tremendo, aleluia. Irmãos, o seu primeiro ministério não é aqui, é dentro da sua casa. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa muito séria. O dinheiro traz muitas coisas, não traz? E ele também fornece muitas coisas. Com o dinheiro, com o que você trabalha, você consegue dar presente. Você consegue pagar as contas. Você consegue levar para sair. Você consegue pagar algumas coisas para o seu marido ou para a sua esposa, agradar ele. Mas tem outra coisa que o dinheiro não traz. Aleluia, Jesus. É a felicidade dentro da sua casa. Aleluia. Se Jesus não estiver na sua casa vai ter uma ruína. Deixa eu falar algo sério. Se Jesus não estiver no seu casamento, só vai ter problema. Você lembra de João capítulo 2? A Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento. A Bíblia diz que Jesus estava ali, conversando com as pessoas, batendo papo, talvez até dançando. Só que no exato momento acaba o vinho. E acabar o vinho num casamento, pastor, tinha um sentido. Porque aquelas pessoas acreditavam que se acabasse o vinho no meio do casamento, o casamento ia dar errado. É por isso que quando o vinho acaba, as pessoas ficam desesperadas. Ao ponto da mãe de Jesus chegar até Jesus e falar assim: olha, o vinho acabou. E ele fala: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós todos sabemos que Jesus ele transforma a água em vinho. E quando ele transforma a água em vinho, a Bíblia diz que ele pede para os servos: olha, leva até o mestre de sala, que ele prova o vinho.
A Bíblia diz que quando o mestre ele prova do vinho, as pessoas chamam o noivo e falam assim: olha, as pessoas têm o costume de trazer o vinho inferior primeiro para depois o melhor. Quer dizer, o melhor primeiro para depois o inferior. Mas você trouxe o ruim primeiro e no final você serviu o melhor vinho. Aleluia. Sabe o que isso representa? Tudo que Deus põe a mão sempre vai ser o melhor. Quando Jesus ele transforma a água em vinho, ele estava dizendo: esse casamento vai dar certo. Porque foi eu que pus as mãos. Olha para mim, se o começo da sua vida foi ruim, se o meio da sua vida foi amarga, não se preocupa. Se Jesus estiver na festa, o final vai ser melhor. Se Jesus estiver no casamento, esse casamento vai dar certo. Aleluia! Mas ele tem que também. Glória a Deus. Vamos lá, como é que está a sua casa? É gostoso pegar a palavra, mas e a nossa família, gente? Como é que está a nossa família? Você acha que os seus filhos, a sua esposa, o seu marido percebe que você é mais crente quando você está aqui ou quando você está lá? Nós somos referência para as nossas crianças. Glória a Deus. Olha para mim, o seu filho, eu estou falando que eu sou pai. Os seus filhos não querem ver você orando e lendo Bíblia 24 horas por dia, não. Isso vai trazer uma náusea nos seus filhos. Eles também precisam de atenção. Verdade. Glória a Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. A sua esposa não quer ver você 24 horas pregando o Evangelho. Ela também precisa de atenção. O seu marido também não quer ver você 24 horas no telefone falando com uma irmã, fofocando com a outra irmã, babá. Ele também precisa da sua atenção. Os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Os casados cuidem das coisas de casado e como deve agradar o seu cônjuge. Glória a Deus. Por que muitas famílias, irmã, estão sendo destruídas hoje em dia? Porque as famílias, elas criam uma máscara que elas querem ser crente aqui, mas não querem ser crente lá em casa. E esse é o grande problema das pessoas. Alguns maridos, irmão, só trata bem a esposa aqui. Mas quando está em casa, trata mal. Algumas irmãs também só trata bem o marido aqui, mas quando está em casa... Cuida da sua família, porque o inimigo quer entrar nela. Cuida da sua casa, porque o inimigo quer entrar na sua casa. E se você deixar o inimigo entrar, mesmo que seja por uma brechinha, ele vai fazer um estrago. Levanta a sua mão. A sua casa não vai ser alvo do inimigo. A sua casa não vai ser alvo dos amalequitas. A sua casa vai estar escondido debaixo daquele que ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Cuide da sua família. Se coloque de pé. Jesus, está ligado. Olha para mim. Quanto tempo faz que a gente não ora pelos nossos filhos? Você lembra de 2 Reis capítulo 4? A Bíblia diz que quando a mulher sunamita ela tem um filho, a Bíblia diz que o menino está no campo com o pai e ele grita: ai minha cabeça, ai minha cabeça. A Bíblia diz que o pai fala: vai com a sua mãe. Quando vai com a mãe, a Bíblia diz que o menino morre nos braços da mãe. Ao meio-dia. E meio-dia geralmente é hora do quê? Hora do almoço. E naquele dia, pastora, não teve almoço na casa. Naquele dia não teve pessoas que sentaram na mesa para comer junto. Por quê? Porque aconteceu uma tragédia. E deixa eu perguntar para nós, todos que estamos aqui, inclusive para mim que estou pregando. O que está acontecendo muitas das vezes na nossa família que a gente não senta na mesa para comer junto? Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para comer junto. Porque a gente não senta na mesa para
Que tipo de tragédia que aparentemente está acontecendo? Aleluia. Ou que tipo de tragédia que tem que acontecer? Porque nós vivemos hoje em dia que algumas pessoas sentam na mesa, outras sentam no sofá, a outra pega o prato e vai pro quarto, pra sala, pra cozinha, pra qualquer outro lugar. Família tem que sentar na mesa e comer junto. Deixa o celular de lado. Deixa qualquer outra. Senta na mesa e come junto. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não deixe de orar pela sua casa, porque o inimigo quer entrar na sua casa. Põe a mão no seu coração e feche os teus olhos. Deus, eu te agradeço por esta oportunidade. E eu louvo meu Senhor e engrandeço o teu nome. Porque eu sei que o Senhor falou com todos que estão aqui, que somos família, Deus. Pai, que o Senhor venha, que o seu Espírito Santo venha continuar consolando os nossos corações. Deus, continue trazendo uma palavra sobre a nossa vida. E nos ensine, Deus, a como cuidar mais da nossa casa. Nos ensina, Deus, como cuidar mais das nossas famílias. Para o inimigo não ter acesso a ela. Nos ensina, Senhor, porque nós sabemos que o plano da salvação não é somente para nós, mas também para a nossa casa. E Deus, nós repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor dentro da nossa casa. Se tiver algum mal, se tiver algum inimigo, Satanás alojado na casa de alguém, nós repreendemos em nome de Jesus. Satanás, pega a sua trouxa, pega as suas coisas e sai, porque a casa dos irmãos que estão aqui é casa que só habita a presença de Deus. Se lá talvez tenha discórdia, eu repreendo a discórdia. Se lá tem inimizade, eu repreendo a inimizade. Se lá tem fofoca, eu repreendo a fofoca. Mas que a sua presença vai habitar, e nós podemos declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Pai, Glória a Filho, Deus. do Espírito de Deus, amém. Que Deus te abençoe. E as Amém. palmas são para Jesus. Aleluia. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Aleluia. Às vezes o Senhor dá umas chicotadinhas em nós, mas Ele nos ensina. Toda palavra, ela tem um sentido para falar conosco, nos ensinar. Que é isso que Jesus fala. É essa a intenção dentro da palavra do Senhor, nos ensinar cada dia mais e mais. Não é verdade? Eu louvo a Deus pela vida do irmão Samuel, da irmã Natália. A gente tinha falta dos bebês, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. E a gente faz de tudo, né, para tentar agradar o Senhor, para fazer a vontade do nosso Pai. Porque fácil não é, mas o Senhor nos acompanha e nos dá graça em cada lugar que nós estamos. Quero agradecer a Deus pela vida dele, né? Que Deus venha aí abençoar cada vez mais a casa dele, a Natália, a vida da Antonella, do Estevão, né? Que é o bebezinho deles, e que Deus venha derramar da chuva de bênçãos, né? Porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, não só na minha, mas também na vida de cada um que veio aqui nessa noite. Está levando a sua bênção, está levando aquilo que a palavra que o Senhor te ensinou nessa noite. Se você chegar em casa, dá mais uma lida nela, primeiro Samuel, né, que ele deu, dá mais uma lida, você vai ver quanto que Deus ainda fala com você, de tantas formas diferentes também, né? Eu gosto de meditar quando eu chego em casa, na palavra foi pregada, porque Deus fala ainda muito mais com a gente, né? Porque às vezes o horário, às vezes não dá tempo da gente pegar tudo, mas hoje foi bênção de Deus, né? Todo mundo recebeu a bênção. Queremos agradecer ao Senhor por mais essa noite, né? Por mais esse culto maravilhoso, por essa palavra que nos edificou muito, né? Em nome de Jesus. E agradecer a Deus por Ele ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos agradecer o Senhor e vamos para nós darmos a bênção apostólica. Irmãos, domingo nós temos culto de Santa Ceia. Faça um esforço para você estar aqui para tomar ceia. Mesmo que você não tome, não falte do culto, né? Não falte, venha buscar o Senhor e ouvir a palavra do nosso Deus. Vamos agradecer para o Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos pela tua bondade. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus de maravilha, de mistério. Senhor, nós te agradecemos pela tua fidelidade, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado.
nós podemos levantar nossas mãos e dizer: Ebenezer, Senhor, que até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor é o Deus que pode todas as coisas nas nossas vidas. Por isso te agradecemos. Pai, nós te agradecemos que estamos vivos. Todos os dias o Senhor chama, Pai, do monte para ir embora. E nos deixou aqui hoje para dizer que o Senhor é bom, que a sua fidelidade, ela dura para sempre. Por isso nós te agradecemos pela tua fidelidade. Te agradecemos pelo teu amor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Faça assim com as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada um de vós. Toda a igreja diz: amém. Está encerrado nosso culto. E de paz que o Senhor nos acompanhe. Glória